Olá, amigos do canal Espiritualidade. Onde está a verdade? Qual é a verdade? Essas são perguntas que muitos se fazem ao longo de toda a história da humanidade. Afinal de contas, é possível chegarmos à verdade? Será que os espíritos sabem a verdade? Pois é, essa é uma parte do tema hoje que nós vamos abordar nessa continuidade que estamos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no nosso programa Ponto de Vista. Nós vamos dar a continuidade àquela segunda parte da introdução, a autoridade da doutrina espírita. No vídeo anterior nós abordamos a primeira parte dessa autoridade da doutrina espírita e hoje vamos prosseguir nessa nossa abordagem. Então eu quero trazer para vocês aqui exatamente as palavras que Allan Kardec trouxe e que constam no Evangelho. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar durante o nosso estudo essa leitura, é interessante porque eu vou parágrafo por parágrafo fazendo a leitura e vamos trazendo os comentários, as nossas reflexões sobre essas ideias e como nós podemos aplicá-las em nossos dias. No último vídeo, nós dissemos então que nós iríamos hoje abordar a questão dos cismas, das separações que poderiam ocorrer no Espiritismo. Porque é uma tendência natural em qualquer movimento de ideias, pessoas que começam a pensar diferente, e até mesmo os espíritos podem pensar diferentes uns dos outros. Vejamos como Kardec traz elementos para essa reflexão nossa então. Então aqui, olha, na nossa leitura, eu vou estar aqui a partir do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade. Isso é uma afirmação clara para todos nós. Nenhum ser pode ser detentor unicamente da verdade. Nenhum espírito em evolução conseguiu abarcar toda a criação divina. Portanto, sempre faltarão conhecimentos para todos. Que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração. Somente espíritos puros conhecem plenamente a criação divina. Que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, afinal de contas nada mais são do que homens. Que há entre eles, como entre estes, então entre os desencarnados e os encarnados, existem os presunçosos e falsos sábios, aqueles que pensam saber muito, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos que tomam suas próprias ideias pela verdade. É o caso do orgulhoso, ele acha que por ser dele as ideias, elas são a verdade. Enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Então, espíritos muito elevados não se comunicam facilmente. Daí nós concluímos que muitas das comunicações elas vão expressar o ponto de vista, a opinião daqueles espíritos que transmitiram essas comunicações. Eu sei que alguns podem fazer a seguinte objeção. Então, se eles não sabem, ou a ideia deles tem o mesmo valor que a das pessoas, então qual o valor da opinião deles? Veja que no início aqui desse parágrafo, Kardec diz: estão longe de possuir individualmente toda a verdade, mas a partir do conhecimento de vários desses espíritos, nós podemos nos aproximar dessa verdade. Nós podemos buscar assim um consenso de ideias que nos aproximam cada vez mais dessa realidade. Muitos vão dizer: mas tem outras religiões que dizem possuir a verdade. Pois é, a opinião deles. Tanto é que não existe uma única religião, existem várias. E se nós formos confrontar as ideias sobre muitas questões da vida, eles têm até mesmo posições contraditórias. Então o fato de alguém dizer que detém a verdade não quer dizer que tem essa verdade, né? É aqui então, por que o conhecimento espírita ele tem um grande valor? Porque ele não é a ideia de uma pessoa, mas sim a comparação de ideias de várias pessoas. No caso, várias pessoas desencarnadas, vários espíritos. Tá? Eles continuam aqui, Kardec continua aqui esclarecendo essa questão assim, olha. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros, aqueles que seriam enganadores, que querem enganar as pessoas, não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar as suas utopias.
Disso resulta que, para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Veja, quem escreve isso aqui foi alguém que analisou milhares de comunicações de espíritos. Ele próprio não era médium psicógrafo. Allan Kardec não era médium no sentido comum da palavra. Ele era alguém que tinha inspiração, como todos nós temos. E ele pôde perceber nessas comunicações que, quando foge do terreno do ensino moral, daquilo que seriam as regras de conduta mais razoáveis, que respeitam os direitos, os princípios de dignidade humana, aquelas que levam a pessoa ao equilíbrio, à paz interior, a uma harmonização, aquelas que conduzem o indivíduo a um crescimento interior, quando sai fora dessas instruções, tudo que vem dos espíritos são opiniões que precisam ser checadas. E é curioso que muitos companheiros na doutrina espírita, muitas vezes até trabalhadores muito dedicados, muito empenhados, aceitam com absoluta cegueira as instruções de determinados espíritos. Eles estão em conflito com um princípio doutrinário. Eles não estão levando em conta que aquelas opiniões dos espíritos são opiniões. Podemos adotar individualmente para nós? Sim, podemos. Nós podemos seguir o conselho de quem nós quisermos, nós somos livres para isso. Então, se um espírito me fala, faça isso, e eu quero aceitar, eu sou livre. Mas eu não posso fazer isso virar uma regra, uma lei dizendo, olha, ele sabe a verdade, todo mundo tem que seguir o que ele está falando. Porque quando foge desse âmbito da conduta, do ensino exclusivamente moral, aqui são palavras de Kardec que nós estamos lendo aqui, nós não podemos tomar como regra, como uma verdade absoluta, já que nenhum espírito dos que podem se comunicar frequentemente aqui na Terra são espíritos puros. Então, nós vamos ter que tomar sempre certa cautela, certa restrição. Bom, Kardec prossegue aqui trazendo lições assim muito lúcidas para nós avaliarmos as comunicações que vêm dos espíritos. Olha, o primeiro controle é, sem contradição, o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Se o espírito fala algo que é muito claramente contrário a tudo que está muito bem estabelecido, aquele espírito não tem conhecimento, ela só tem uma opinião sobre o assunto, né? Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que a assine, deve ser rejeitada. Então, se o espírito fala, por exemplo, de que não existe a lei da gravidade, que é uma lei que é constatada por todos os físicos em várias épocas, por muitos experimentos, e nós mesmos temos muitas evidências disso. Por que um objeto aqui na Terra cai? Um objeto menor é atraído pelo planeta, que tem uma massa maior. Então, ele necessariamente vai ser atraído. Isso é a força da gravidade. Se o espírito disser que ela não existe, nós sabemos que estamos lidando aí com um espírito que não tem conhecimento dessa questão aí da natureza. Ele não entende essa força da natureza, essa força da matéria. Então, ele está errado. Digamos que é algo que não está muito bem esclarecido ainda pela ciência. É uma opinião que nós vamos respeitar e guardar, mas não tomar como verdade. Há muitas descobertas aí no campo, sobretudo da saúde humana, sobretudo da nossa fisiologia, da nossa evolução biológica, que ainda está por ser descoberta. Pode ser que um espírito saiba de antemão certas condições físicas da nossa saúde, o que é favorável ou não. Mas até aí é uma opinião apenas respeitável, não podemos tomar como verdade. É isso que Kardec quer dizer de ser de acordo com o bom senso. Enquanto algo não foi provado e demonstrado sistematicamente, nós não podemos tomar como uma regra, como uma verdade. E ele prossegue assim, olha, mas esse controle é incompleto, então não basta aquela ideia só estar de acordo com o bom senso.
Então, mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimento de certas pessoas. Tem pessoas que vão analisar uma comunicação e não sabem se aquilo que o Espírito está falando é verdade ou não. E depende também da tendência de muitos, de tomarem seu próprio juízo por um único árbitro da verdade. É aquelas pessoas que acham que elas sabem por si só todo o conhecimento do mundo. Então, se o Espírito me apresentar uma comunicação tratando sobre física quântica, eu não tenho condições de avaliar se o que ele está falando ali é verdade ou não. Teria que ser alguém especialista em física quântica. Se um espírito vem e fala sobre bioquímica celular, mesma coisa, se eu sou um bioquímico celular, eu tenho como apreciar aquela comunicação, se ela é verdadeira ou não. Naturalmente que nós podemos pesquisar e encontrar essas informações todas. Mas sempre caberá a nós um critério, um cuidado muito grande nessa análise, porque até na apreciação das teorias científicas nós podemos nos equivocar. Então, se nós podemos nos enganar na apreciação de uma teoria científica, não entendendo bem o que ela diz, o que dirá ao analisarmos uma comunicação de um espírito? Nós também podemos não entender o que ele está dizendo claramente, por quê? Em toda comunicação sempre tem algum tipo de interferência, de obstáculo, de dificuldade. Às vezes o médium não capta com exatidão o pensamento do espírito. Então nós podemos também não estar entendendo claramente o que eles estão transmitindo nessa comunicação. Então o que fazer se nós temos tantos fatores que limitam às vezes, e são fatores próprios nossos, é a nossa limitação que impede avaliar isso. Como que nós devemos fazer ao analisar essas comunicações? Kardec diz assim, olha, em tais casos, que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Aconselham-se com os outros, e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim deve ser no tocante ao ensino dos espíritos, que nos forneçam por si mesmos os meios de controle. Quer dizer, nós temos que, quando estamos analisando uma comunicação e dali tirar um princípio, uma ideia, nós não vamos partir apenas da nossa apreciação, apenas do nosso julgamento, mas sim da união de ideias de várias pessoas. E é ali que nós vamos poder avaliar, julgar se aquilo que nós estamos ouvindo, lendo de que um espírito falou, se aquilo é condizente com o bom senso, se aquilo é aceitável ou não. Ele continua dizendo assim, olha, a concordância do ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. Se é o mesmo médium recebendo comunicação de diferentes espíritos, quem não nos garante que ali não há uma interferência do médium conduzindo as respostas para aquilo que ele deseja? Foi por isso que Kardec, quando analisou as questões que hoje compõem o Livro dos Espíritos, ele reuniu as comunicações inicialmente e depois confrontou com outras perguntas que ele fez aos espíritos. Por isso que em algumas das questões do Livro dos Espíritos eles falam assim, nós já não te dissemos isso? É porque ali está claro que Kardec está reformulando a pergunta, trazendo novamente, às vezes dentro de um outro contexto, para verificar, checar se aquelas primeiras respostas que ele teve, se elas eram corretas ou não, ou se estava dentro dessa reunião de ideias, de consenso do mundo espiritual. É claro que, se ela está sob o império de uma obsessão, quer dizer, se o médium está influenciado por um espírito que quer enganá-lo, ou se tem relações com um espírito embusteiro e enganador, este espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. Muitas casas espíritas se orientam apenas pelas ideias que surgem no seu grupo mediúnico. E isso, como a gente vê aqui nessa fala de Kardec, está contrário ao ensinamento dado pela experiência dele. Você deve confrontar as ideias que vêm de diferentes centros, de diferentes grupos, que não sofram a influência em comum. Percebe como é séria a questão do espiritismo? Percebe como o trabalho de elaboração da doutrina, disso que compõe as obras espíritas de Allan Kardec, é tão assim especial, é tão importante, porque ele teve esse cuidado. Ele confrontou ideias dos espíritos vindas de diferentes lugares. Por isso que ele tem esse grande e importante valor.
Por isso que ninguém pode nunca ter a pretensão de ser dono sozinho da verdade. Já vimos casos de casas espíritas que não queriam nem mesmo que seus trabalhadores se comunicassem com pessoas de outros centros. Não queriam que eles fossem a outras casas espíritas. Isso é uma questão muito séria, porque por trás disso pode haver um exclusivismo que pode, não obrigatoriamente ser, mas que pode necessariamente ter aí uma obsessão por trás, querendo levar aquelas pessoas a pensarem que elas são as únicas detentoras da verdade. Não existem donos da verdade, nem no espiritismo, nem fora dele. Isso é algo que é muito importante. Quem não conhece a obra de Kardec é que tem essas tendências. E isso já é um passo para serem pessoas facilmente enganadas por espíritos enganadores. Bom, prosseguindo aqui, a concordância dos ensinos dos espíritos, portanto, é o seu melhor controle, mas ainda é necessário que ela se verifique em certas condições. Já li isso aqui, né? Fomos até o final. Então, aqui, concluindo essa ideia aqui, de que é necessário de ideias novas que não se baseiem apenas num médium. Tenor, e se ele for um médium muito reputado, já está há muitos anos na doutrina espírita, vale o mesmo critério, o mesmo. Pode ser o médium que for. Se ele está trazendo conhecimentos que estão muito fora do consenso, precisa-se aguardar o tempo. Verificar se outras comunicações confirmam, se aqueles fatos se confirmam ou não. E se o médium só está reproduzindo aquilo que já é da opinião popular, também qual o valor que tem uma pessoa apenas confirmar aquilo que já circula? Por exemplo, nós tivemos esse período da pandemia em que inúmeras informações circularam na imprensa, nas redes sociais. Depois um médium vai lá e escreve dizendo que aquilo é, ou ele fala na psicofonia ali, que aquilo é verdade, que tal fato que foi tão dito é verdadeiro. Como a gente pode checar isso? Onde que estão esses critérios todos que Kardec trouxe? Por isso que, embora a gente vá dizer que não é condenável, não vamos dizer que aquele médium está errando, ele está mistificando, mas também não somos obrigados a aceitar essas colocações, né? Foi falado muito, por exemplo, que no caso da pandemia, o coronavírus teria sido, na verdade, intencionalmente produzido. Depois alguém veio e trouxe uma comunicação dizendo que sim, ele foi intencionalmente produzido com interesses de dominação de um país sobre o outro. Onde está a novidade disso? Trazer ali opiniões que já estão circulando, elas não agregam conhecimento. E elas fogem dessa possibilidade de confronto que Allan Kardec está nos dizendo aqui. Por isso é que muitos espíritas ficam muito empolgados com obras mediúnicas novas. Ficam assim alvoroçados quando vê uma nova revelação de um determinado espírito. Quando na verdade nós precisamos sempre voltar às obras de Allan Kardec e checar se o método que ele usou para a doutrina espírita é aplicável nisso. Se não, são apenas opiniões, respeitáveis, mas discutíveis e ninguém é obrigado a aceitá-las. Senão, não está sendo espírita de verdade. Continuando, olha, a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. No texto está até em destaque esse parágrafo. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. Então, você faz parte de um grupo espírita. O espírito te orienta de uma forma. Se é do seu interesse apenas, você pode ou não seguir essa recomendação. Se você confia naquilo que o espírito está falando, é lógico que tem que seguir o bom senso. Então, a pessoa pode seguir o conselho, como segue o conselho de um amigo, de um professor, de um orientador, de alguém aqui do mundo. Mas é só um conselho, ninguém pode atestar que aquilo seja realmente verdadeiro. E eu falo isso aqui conhecendo muitas situações e muitas experiências, mas como sempre, como o próprio Emmanuel disse para Chico Xavier, fique com Kardec sempre, sempre, gente. Não tem outra opção para nós espíritas. Você tem a opção individual, sua, pessoal, que você pode seguir como você quiser. Mas aquilo que diz respeito aos princípios doutrinários, a gente parte desses princípios como ele colocou aqui, tá bom? Olha, ele coloca assim, continuando, desenvolvendo esse pensamento. A experiência prova que
Quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em diferentes lugares e de maneira idêntica, se não na forma, pelo menos quanto ao fundo, a essência da ideia. Se, portanto, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, algo meio estranho, baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito, fechado naquele grupo que recebeu, e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte, como já mostraram numerosos exemplos. É esta unanimidade que tem posto abaixo todos os sistemas parciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada qual explicava os fenômenos do mundo invisível com os fenômenos do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa porque nós estamos dizendo. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Então, pegar uma coisa bem básica assim, da doutrina espírita: reencarnação. Em alguns países, a reencarnação ela não foi tão ensinada pelos espíritos. Por exemplo, na Inglaterra, quando tinha as comunicações, as manifestações, não era falado muito de reencarnação. Os espíritos de lá parece que não tinham muita compreensão sobre esse princípio. Então, obviamente que ali, no espiritualismo inglês, quando ele surgiu, na mesma época ali de Allan Kardec, eles não tinham tanta ênfase na questão da reencarnação. Mas Kardec ele coloca a reencarnação como um princípio, como uma lei divina, por quê? Muitos espíritos, não só da França, como de outras localidades, mandavam ali, os médiuns mandavam as suas comunicações e lá deixava-se entrever muito claramente que nós temos várias vidas. Então, esse princípio ficou fundamentado. Por isso que não pode ser aquilo que surgiu na cultura somente de um povo, somente de um grupo mediúnico, porque assim nós estaríamos presos àquelas ideias que são mais aceitas por aquelas pessoas, em detrimento de uma verdade possível de ser alcançada. Muitas pessoas são fechadas a determinados conhecimentos, elas não querem por uma questão de não terem compreendido, porque tem que mexer com muitas questões profundas delas. Então, um médium que é refratário, por exemplo, à ideia de reencarnação, possivelmente ele interferiria na comunicação. Por isso que não se pode aceitar apenas a comunicação de um único médium ou de um único espírito. Tem que haver essa concordância, esse consenso entre médiuns de diferentes grupos. Isso foi muito propício naquela época de acontecer. Nos nossos dias, com tanta facilidade de comunicação entre as pessoas, como checar isso? Esse é um ponto em que nós, espíritas, deveríamos nos dedicar mais e pensarmos como poderíamos criar um sistema de verificação, de aprofundamento do conhecimento espírita através das comunicações que podem ser obtidas em tantos centros diferentes de médiuns que não se conhecem. Muitos que são dedicados à pesquisa científica deveriam trabalhar também nesse sentido, digo isso a companheiros espíritas, pensando em como poderíamos aumentar o nosso conhecimento usando o mesmo método dialógico que Kardec teve com os espíritos, perguntando para eles, mas criando naturalmente todos os controles para evitar que as influências das ideias que circulam hoje livremente pelos meios de comunicação interferissem ali nas comunicações dos médiuns. Há essa possibilidade, mas talvez ainda muitos não estão despertos para esse método, para essa busca. Vamos aguardar no futuro como isso vai se desenrolar. Bom, ele continua aqui, Allan Kardec, então, dizendo assim, olha... Ele diz assim, olha, nossa posição recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, veja, Allan Kardec trabalhou com comunicação de 1000 centros espíritas sérios,
espalhados pelos mais diversos pontos do globo. Estamos em condições de ver quais os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. E é esta observação que nos tem guiado até hoje, e igualmente ela nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto na França como no exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que é uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, passaram quase sempre desapercebidas para muitos daqueles que as obtiveram, e muitos outros acreditaram tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor. Somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É esse o movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos abstermos. Ele então comparou informações de diferentes lugares, de pessoas que não se conheciam. Para elas, essas ideias eram isoladas, independentes, mas no conjunto mostravam, olha, muitos pontos diferentes, em muitos lugares diferentes, as pessoas estão tendo as mesmas explicações para os mesmos problemas. Então, isso denota uma concordância, um consenso entre os espíritos sobre aquele tema. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, se procurará o criterium da verdade. O que determinou o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada qual pode receber, cada qual médium, bem preparado para o exercício da função dentro de um grupo que lhe dê sustentação, não individualmente, Então cada qual pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação do que eles afirmavam. Se todas as partes os espíritos os contradissessem, esses livros teriam, após tão longo tempo, sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvado do naufrágio, enquanto que, privados desse apoio, não deixaram de fazer rapidamente seu caminho, porque tiveram dos espíritos, cuja boa vontade compensou com vantagem a má vontade dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos ou dos homens, que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Ele conta então aqui como foi estabelecido ali os critérios do Livro dos Médiuns, como essa obra se consolidou. Porque tudo que foi dito ali, nas comunicações e nas argumentações que Kardec fez, trazia ali essa confirmação dessa veracidade. Olha, nós temos muitos outros parágrafos a abordar aqui ainda dessa segunda parte da introdução. Como o meu objetivo aqui é levar adiante essa leitura completa, essa reflexão completa sobre o Evangelho, no nosso próximo vídeo eu ainda vou continuar nessa parte aqui. Antenor, o que nós podemos tirar de síntese de tudo isso que nós falamos? De que parece que o Espiritismo é uma coisa muito difícil de ser compreendida, verificada. E realmente, para quem vai se aventurar na avaliação das comunicações, não é muito fácil. É uma seriedade muito grande e um trabalho gigantesco que a pessoa tem a desenvolver. Para aqueles que são iniciantes, para aqueles que querem compreender, nós já temos obras que estão tão bem fundamentadas, tão bem checadas, por gerações avaliadas, que nós temos já uma segurança em obtermos ali essas informações. Para citar um único autor, as obras de Allan Kardec. Não são únicas, temos outras, mas ela é o começo fundamental para todos que querem conhecer o Espiritismo. Nós observamos que com ele nós aprendemos não apenas as lições mais essenciais para a vida, mas um método de checarmos outras e novas comunicações. Por isso que o estudo sistemático das obras de Allan Kardec é tão fundamental.
Muitos dirão, mas parece algo repetitivo, cansativo. Pois é, nós já aprendemos tudo, já sabemos todas essas lições, já vivemos essas lições. Então nós já temos elementos assim de sobra para refletir, meditar, se aprofundar, checar e nos preparar para avaliar as comunicações futuras. Eu convido então todos neste momento para elevarmos o nosso pensamento a Deus na forma da gratidão, Senhor, pelo conhecimento espiritual que nos ilumina, nos esclarece e nos impulsiona para o bem. A nossa gratidão, Senhor, pelo trabalho desses pioneiros da revelação espírita. A Allan Kardec, que o Senhor possa envolvê-lo na paz e na recompensa dos trabalhadores fiéis às missões que receberam. E a todos os espíritos que trabalharam na codificação do Espiritismo, se comunicando, orientando, esclarecendo, a todos os médiuns que serviram de instrumentos a essas comunicações, que todos eles possam receber, Senhor, a nossa gratidão na forma de uma vibração de carinho, de amor por essas pessoas que dedicaram parte de suas vidas ao progresso da humanidade. E te pedimos, Senhor, que possa iluminar, amparar a todos os médiuns, a todos os trabalhadores das casas espíritas, a todos aqueles que estão com a responsabilidade de levar as luzes do Consolador aos seus irmãos. Que eles possam ser amparados, assistidos, que seus espíritos amigos possam orientá-los e eles possam ser receptivos a essas comunicações. E a nossa gratidão, Senhor, ao nosso Espírito protetor, que nos guia, que nos orienta, que nos ampara. Que possamos estar sintonizados com eles nessa longa jornada de aprendizado que realizamos sobre a Terra. Pedimos, Senhor, nessa vibração de paz que nos envolve nesta hora, que o Senhor possa abençoar, pacificar, curar, erguer a todos os nossos irmãos em humanidade, que se encontram de alguma forma passando por provas e expiações, enfrentando desafios da vida. Que possa haver para todos eles a consolação, a paz e a esperança. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Meus irmãos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continuaremos na próxima semana o nosso estudo aqui do Evangelho, trazendo reflexões para a compreensão da doutrina espírita. Um grande abraço a todos e até a próxima.